Ô Pedro, a ideia de se apoiar em outras nações estrangeiras é mais ou menos a ideia de que quando você está num jogo de futebol e não aceita exatamente o movimento do gol, você pega a bola e sai de campo, ou então, né, você compra o juiz. É não aceitar as regras do jogo, cara. É um negócio meio bizarro, assim. Se a gente vai na história do Brasil, o último grande momento em que a gente se apoiou numa nação estrangeira foi justamente em 1964, em que você tem um presidente eleito, Jânio Quadros, que renuncia, vem o João Goulart, anuncia um conjunto de medidas que contraria um coletivo de agentes que já nas últimas décadas estava acostumado a virar a mesa quando não gostava do resultado, e houve visivelmente uma intervenção dos Estados Unidos da América, já documentada, já admitida, para fortalecer aqueles que gostariam de implementar um regime de exceção no Brasil. Última vez, desde que a gente estabeleceu a Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, o princípio que nos rege é o da soberania. E sempre me causa algum espanto isso, e eu compreendo que as pessoas citem a questão do Partido dos Trabalhadores, no sentido em que esteticamente guarda semelhança. Ou seja, a partir do momento em que as decisões judiciais contra o ex-presidente Lula o afastavam do pleito, o prendiam, o PT anunciava ao tempo todo que iria buscar nos tribunais internacionais medidas a respeito disso. Sim, não há como, né, nós mencionamos isso no programa passado, não há como esperar que toda a população brasileira diferencie um deputado conversando com o secretário do governo federal americano com um membro de um partido buscando uma fonte recursal no tribunal internacional. Mas esteticamente você está falando de não aceitar a decisão que se tomou dentro do próprio Estado e correr para a barra de uma nação estrangeira. Isso é coisa de vira-lata, isso é coisa de nacionalistinha. E brada muito sobre a própria nação quando lhe convém, mas vai choramingar fora do Brasil quando as questões estão complexas. Aqui em Belo Horizonte tinha um daqueles acampamentos patéticos, né? Aquela gente que fez, né? Colocou barraca na frente de quartel. Você lembra disso, Pedro? Aqui era na Avenida Raja Gabalha, né? Que é a avenida que dá nome ao engenheiro que construiu a cidade e onde fica a 4ª Região Militar. Aí você vinha aquela gente chechelenta ali, né? Toda montada no acampamento, eles davam um bom dia para os militares. Bom dia, general, não sei o quê, Forças Armadas, ajudem o Brasil. Ficavam lá gritando, né? Coisa constrangedora. E aqui em Belo Horizonte tinha um menino, não me lembro o nome dele, mas muito valente para fazer o discurso em cima do caminhão. Também fugiu lá para os Estados Unidos e está lá. Ele gravou um vídeo ontem, chorando, coitado, né? Assim, aos prantos, pedindo para que alguém o conectasse com o deputado Eduardo Bolsonaro, porque ele está sendo perseguido. Oh, meu Deus. Sabe assim, é muito difícil realmente a gente estabelecer um tipo de conversa sobre esse assunto, soberania, independência, papel dos Estados-nação, ordem jurídica interna, com as pessoas que se informam simplesmente no grupo de WhatsApp. É mais uma oportunidade para eu clamar para vocês. Assinem o canal Meio, né? Assinem o canal Meio, mas se não assinar o Meio, busquem uma fonte de informação que não sejam as vozes da sua cabeça, que não sejam as titias e os titios do grupo de WhatsApp, cara. Porque, sabe, tem gente aí que estuda o direito constitucional, que estuda a teoria geral do Estado, que entende do lawfare, que entende o que está acontecendo e está falando, olha, este episódio é basicamente um sujeito que falou que ia fechar o STF e que não precisava nem de um jipe, precisava só de um cabo de um soldado, e que viu que a brincadeira não é bem assim. Isso daqui não é Nicarágua, isso daqui não é El Salvador, em que um golpe de Estado já funcionou e que a ditadura está rolando. O Brasil, com todas as suas falhas, e eu acho que cabem aqui críticas às posturas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nós vamos fazer um programa só sobre o que eu considero excesso, a postura inadequada, comportamento indevido. Nós vamos falar mais de 2, 3, 4 horas sobre o que eu não ensino em sala de aula,
do que é o papel do STF. Isso existe? Claro que isso existe. Mas essa coisa, né, Pedro, da gente criticar um lado político e aí vem o meninote, a meninota, mãe, mas meu irmão fez também. Você está me xingando, mas olha lá o que ele fez. Menino, aprende a lidar com a responsabilidade que lhe foi imposta, sem ficar lacrimejando e apontando o dedo para o outro. Nós estamos num processo histórico em que o PT é um partido repleto de erros, em que o PL é um partido repleto de erros, em que o Lula tem profundas contradições e questões errôneas e condenáveis na sua biografia, em que o Bolsonaro, em que você falar de um ou de outro, tá tudo bem, entendeu? Você não precisa ficar aqui numa balança permanente para querer agradar a fanfarra ou a torcida organizada de cada um, não. Então, Pedro, você tá de total aí na questão. Sobre isso, tem um comentário aqui do Ziel Castanho que é interessante porque ele demonstra muito o que passa a circular no WhatsApp depois que as coisas dão errado, né? Ele diz o seguinte: o Eduardo Bolsonaro falou sobre cabo e soldado fechando o STF no sentido de que o poder de um juiz está no fato de que as pessoas obedecem a ele em respeito às leis. Ziel, com todo respeito, não, não foi isso, assim, ele não falou em nenhum momento em respeito às leis. O que ele fez foi uma ameaça mesmo, como mais tarde a gente viu que havia uma intenção de fechar o STF com soldados e cabos que não estiveram lá quando foram solicitados, mas ele não falou em respeito às leis, porque o respeito ao STF, porque o cidadão obedece às leis. Ele estava realmente fazendo uma ameaça. Precisa torturar muito a interpretação de texto para chegar. Eu acredito que, como ele não bancou depois do que ele falou, né, porque é crime, tentativa de golpe, ele tenha disseminado aí pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp bolsonaristas, que o que ele quis dizer foi isso. Mas não dá para interpretar dessa forma não, né? Vamos lá, deixa eu atacar alguns comentários aqui. Gostaram do atacar? Deixa eu começar com o Diego Querubino. Diego se vira e fala: e os tucanos fizeram o que fizeram, hein? Agora trouxeram os tucanos, Gabriel, acho que é contigo. Acabaram, pois é. Extinção, coitado. Duvidar do resultado da eleição? Bora falar de todos sem dois ladismos e deixar o extremo centro iluminado de fora. Não. Vamos lá. O que o Aécio Neves, você está se referindo aqui ao Aécio ter movido um processo de recontagem na eleição de 2014. Primeiro, o que o Aécio Neves fez foi dentro do Brasil, de acordo com a legislação brasileira e trazendo um direito que é dele como candidato. Na verdade, qualquer cidadão brasileiro pode apresentar um questionamento ao Tribunal Superior Eleitoral e pedir a recontagem de uma eleição, a checagem de uma eleição e tudo mais. A gente sabe, eu não estou sendo cínico não, a gente sabe que o Aécio, porque ele declarou, a gente tem gravação dele falando isso, que o Aécio só fez esse negócio para encher o saco. Porque ele sabia que em se recontando os votos ia seguir dando a vitória de Dilma Rousseff, que é exatamente o que aconteceu, tá? A gente sabe também, quando a gente olha à luz da história, que aquele gesto do Aécio, que me perdoem a palavra, que é um gesto babaca, aquele gesto foi alimentar a coisa bolsonarista anti-urna eletrônica. O Aécio não tinha como saber disso. Acho que Aécio é um problema. Aécio Neves destruiu o Partido Socialista, da Social-Democracia Brasileira. Uhum. Ele destruiu o PSDB, que era um dos melhores e mais sólidos partidos e um dos partidos mais interessantes que a gente tinha aqui no Brasil. O Aécio é diretamente responsável pela destruição desse partido. Acho que é uma figura desnecessária e lamento muito que seja neto de um cara que eu considero um dos mais importantes políticos da história da República Brasileira. Um dos caras mais geniais, mais dedicados à democracia, com aquela... É uma pena, entendeu? Mas a história prega essas peças, entendeu? Luiz Napoleão não é Napoleão, Aécio muito menos é Tancredo, acontece. Então não tem uma proteção do centro iluminado, no mais tal. Cara, o centro está no lugar em que está. Ou seja, cabendo numa Kombi do ponto de vista eleitoral, a gente representa, porque eu como liberal progressista me coloco certamente nesse meio aí ideologicamente, nesse centro,
A gente cabe numa Kombi por causa de erros cometidos, tá? Não tem ninguém aqui se virando e falando, somos anjos puros, isso, aquilo. Não. Fez-se muita bobagem no centro e estamos onde estamos, em parte por causa de feridas auto-infligidas. Carcará. Segundo Pedro, a Corina Machado é traidora da Venezuela porque o certo é reclamar no STF do Maduro sobre a ditadura venezuelana. Não. Não, passa essa bola pra mim agora. Eu estou falando de democracias. Eu estou falando de democracias. A Venezuela não é uma democracia. O Brasil é uma democracia. A Venezuela é uma ditadura. Gabriel, por favor, não preciso falar mais nada, não. Manda ver. Não, gente, mas aí não dá, né? Assim, na hora que a pessoa compara o Brasil, que é uma democracia, com falhas, né? Nós temos muitas falhas na nossa democracia, mas nós somos um Estado democrático de direito. As nossas eleições, que contam com observadores internacionais, têm um dos melhores sistemas que existem no planeta, né? Nós temos muitas falhas no nosso processo eleitoral, sob o ponto de vista de financiamento de campanha, sob o ponto de vista de uso da máquina pública, e posso listar. Mas aqui não é um regime de exceção como é na Venezuela. A Venezuela é exatamente o lugar, e é aí que, mais uma vez, a esquerda brasileira, ou parcela da esquerda brasileira, falha, e falha miseravelmente, na hora que passa a mão na cabeça do Maduro, né? Na hora que você tem a turminha que balança os bracinhos cantando Levante do Maduro, e um tanto de gente que realmente passa o pano para aquela ditadura horrorosa, abre espaço para esse tipo de argumentação infantil, que compara, né, as sanções internacionais que devem sim acontecer contra a Venezuela, gente, a Venezuela, Nicarágua, El Salvador, agora começa, né, Pedro, aproveitando, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, desembarcou hoje em El Salvador para aprender sobre segurança pública. Alguém há de me questionar, poxa, Gabriel, mas, né, El Salvador, quando conseguiu reduzir a taxa de criminalidade, de homicídios a 2 por grupo de 100 mil habitantes, isso não merece ser visto? Cara, tem voo direto de Confins para Santiago. No Chile, a taxa também despencou, né? Nós estamos falando de 6, de 8, no Uruguai de 6, ou o contrário. Ou seja, o Uruguai e o Chile têm uma ótima política de segurança pública, excepcional. E, além disso, tem excepcionais indicadores de democracia. Você falou do Tancredo, né, Pedro? O Tancredo, quando estava no Palácio da Liberdade, no governo de Minas, tem uma frase histórica dele na sacada, falando: mineiros, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. E eu acrescento, para atualizar a frase: mineiros, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade por inteiro, né, e não pela metade. Não adianta você ter um sistema de segurança pública, como é o caso, né, de El Salvador, baseado num estado de exceção, de tortura, de encarceramento total da população, de ausência de presunção da inocência, sem julgamento, sem Estado democrático, sem devido processo legal. O Brasil não é isso. Que tipo de política de segurança que você implementa na nossa territorialidade, que desconsidera todos os princípios e todas as questões que a nossa democracia, não por fraqueza, mas por força, nos impõe, né? Então, o que está acontecendo, eu acho, nesse debate público brasileiro, e aí isso reverbera nas argumentações do grupo que você está trazendo aqui. Estado democrático de direito significa um conjunto de coisas. Mas a democracia não é um aplicativo que entrega comida, segurança e educação. Isso é política pública. O que a democracia garante é que nós não sejamos governados por um grupo só ou por uma pessoa só. O que a democracia assegura é não ter a concentração do poder. Existem, como eu já mencionei aqui, lugares que concentram poder e conseguem entregar política pública de segurança, de saúde, de educação. Então, na hora que
a pessoa confunde Venezuela com o Brasil, ela realmente não está sabendo interpretar quais são os indicadores que sustentam uma democracia, né? O que você tem de democrático? O que eu acho, amarrando esse papo sobre o Eduardo Bolsonaro, que falta na interpretação diversa? Nós estamos falando de um cara. O que é democracia representativa? Né? É uma invenção humana para o fato de que as pessoas precisam participar, mas diante da totalidade de um povo, de uma população, elas não conseguem, por falta de tecnologia, estar reunidas num só lugar, como era no modelo original em Atenas. Então, você cria uma democracia representativa em que você delega o seu poder pessoal a um representante para ele, em conjunto com outros representantes, limitar um poder central, que é o executivo, ou governar de maneira colegiada, como é no caso do parlamentarismo. Quando esse representante, ao obter votos, começa a atacar o sistema que lhe deu o mandato, ele não é só contraditório, ele é bandido, né? Ele é um sujeito que está atuando contra o sistema que o colocou lá. E uma coisa que é muito importante mencionar nessa ideia toda, né, nessa história toda, é que é muita gente eleita pelo sufrágio, pelo voto universal, uma conquista da Constituição de 88, depois de 20 anos de ditadura militar, querendo utilizar esse instrumento para corroer o Estado que lhe confere o mandato. Isso não é só contraditório, né, gente? Não é só contraditório. É criminoso, porque se a democracia é tolerante ao extremo com quem deseja derrubá-la, ela é uma senhora muito idiota. Mais alguns comentários aqui. Lucas Franco. O inquérito ao qual o Eduardo Bolsonaro foi enquadrado é aquele que não tem prazo, objeto definido e cabe tudo dentro? E que o relator é o principal alvo das sanções? O STF não está se excedendo? Não. Foi aberto pela Procuradoria-Geral da República um inquérito absolutamente regular dentro da Constituição, sendo feito exatamente como se deve fazer um inquérito. E eu acho que aquele inquérito é um problema, que já tinha que ter sido encerrado, tá? É um inquérito de exceção feito no momento em que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público estava neutralizado e acho que o Supremo se excede ali na interpretação, mas que fez... Enfim, a gente poderia até entrar nesse debate. Não é o caso aqui. Aqui é tudo regular exatamente na letra da lei. Aí a gente pode entrar no debate. Vamos imaginar o contrário? Vamos pensar o seguinte. Deputado federal, né, um membro do Congresso americano, está lá. Primeiro, sujeito eleito nos Estados Unidos da América e vai para uma universidade, dá uma palestra e fala, para fechar a Suprema Corte a gente só precisa of a private and a corporate. Nós só precisamos, né, de um cabo e de um soldado, a soldier, we're gonna close the Supreme Court. E primeiro o sujeito fala isso em qualquer universidade lá. Depois ele começa a atuar visceralmente no mandato dele contra a Suprema Corte americana. Aí o sujeito vem para o Brasil, né? Vem para o Brasil e começa a conversar, sei lá, com o Rui Falcão ou com a Gleisi Hoffmann, pedindo para a Gleisi Hoffmann impor sanções aos membros da Suprema Corte americana por um conjunto de decisões que a Suprema Corte americana está comentando. Ao invés de nós que estamos tomando aqui essa decisão a sério, eu consigo imaginar alguns comentaristas de programa americano com 5 a 10 minutos de gargalhada ao vivo. 5 a 10 minutos de gargalhada ao vivo. Tem um deputado americano indo no Brasil pedindo ajuda para um secretário do governo brasileiro para impor medidas de restrição a um juiz da Suprema Corte americana. O que isso vai gerar? Galhofa nacional. E o pior, se tivesse algum secretário brasileiro, algum ministro brasileiro dando trela para esse deputado americano, nós íamos rir, né? E íamos virar piada lá. Então, assim, vamos inverter os papéis para entender o tamanho dessa palhaçada, né? Desse circo que virou a trupe Bolsonaro. Não é mais uma família, é uma trupe, o malabarista, o palhaço principal, né? Respeitável público. Olha o nosso picadeiro. E já disse, né? Doido só dança para quem tá batendo palma.
Então, vamos imaginar o contrário, um deputado americano aqui pedindo ajuda para um ministro brasileiro para impor sanções a um juiz da Suprema Corte americana. Seriam minutos de gargalhada num programa semelhante ao nosso lá nos Estados Unidos. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. A democracia é um regime intrinsecamente frágil.